Então, uma pessoa que não conhece a Cristo, não reconhece a Cristo, o sacrifício que Ele fez pela humanidade, pelos nossos pecados, essa pessoa está com o espírito morto. E também o corpo está morto. Aliás, o corpo já nasce em processo de morte por causa do pecado. Então, o final da falta de fé vai ser a morte eterna. Mas uma pessoa que passa a crer em Cristo, ela recebe vida primeiro. Lembra de Adão, o primeiro homem? A sequência da morte dele foi primeiramente o espírito. Ele foi separado da glória de Deus, destituído. Ali já começou o processo de morte no corpo dele. Agora, depois de mais ou menos um dia para Deus, que foi quase 1000 anos, aí veio a morte no corpo. O processo de vida do homem também é assim. Nós recebemos vida no espírito, nosso corpo ainda está em processo de morte, mas quando a gente morre, a gente já não morre eternamente, a gente dorme em Cristo, esperando a nossa ressurreição, baseada na fé que a gente teve enquanto a gente tinha a respiração, a vida. E isso também se chama mistério da fé. O apóstolo Paulo explica sobre isso. Eu vou ler um verso falando do mistério da piedade. Ele fala do mistério da fé e do mistério da piedade. O mistério da fé é basicamente esse. Deus abre o mundo espiritual para a gente, nos dá a promessa do mundo vindouro, revela para a gente o sentido de tudo, mas ainda a gente continua nessa carne, nesse corpo mortal, para que a gente possa ser provado, possa ser revelada para todas as testemunhas, a nossa fé. Por que ele não te leva para o céu imediatamente quando você tem fé? Porque é um processo. Você tem que aprender as coisas do reino, ensinar, se corrigir. É todo o mistério da fé. Esse é o mistério da fé. Jesus veio no tempo certo, não era para ser antes nem depois. É o tempo certo, tudo planejado da maneira correta. Então, em Romanos 6, verso 6, o apóstolo Paulo fala que nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele. Em Romanos 7, verso 4, ele fala que nós morremos para a lei pelo corpo de Cristo. É uma linguagem que também merece uma explicação. Veja que o apóstolo Paulo não disse que a lei está morta para nós. Ele diz que nós morremos para a lei. Do ponto de vista da lei, você tem que enxergar ali qual lei que ele está falando, entender todas essas coisas. Do ponto de vista da lei, nós estamos mortos. Assim o pecado não tem domínio sobre nós. Mas se é por meio do corpo de Cristo, por meio do corpo dele também nós ressuscitamos. Essa ideia de ressuscitar juntamente com Cristo e ascender nos lugares celestiais já foi profetizada por meio do sacrifício de Cristo, por meio daquele corpo. Em Efésios 2, ele fala que nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Só ressuscita quem morreu juntamente com ele, só morre juntamente com ele quem era uma só carne com ele. E isso é uma representação espiritual que Deus deixou para a gente entender nos dias, começando nos tempos de Paulo e seguindo para frente até nos nossos tempos. Presta atenção no que Pedro falou a respeito disso. 1 Pedro, capítulo 2, verso 22 diz o seguinte, verso 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele deixou bem claro, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Mas olha o que ele entendeu lendo os profetas. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha como ele diz que ele se entregava àquele que julga retamente. Ele tirou isso dos profetas. Eu vou ler alguns textos que falam sobre isso. Verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Pedro viu que os nossos pecados estavam no corpo de Cristo, naquela mesma carne que representava a igreja, mas ele nunca cometeu pecado. Paulo disse, aquele que nunca viu pecado se fez pecado por nós. Ele se entregou como oferta pelo pecado, como propiciação por nós. Então, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E citou Isaías 53. Olha só, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Vivos para a justiça. Mas quem são os que vivem para a justiça? Os que morreram para os pecados. E os que morreram, morreram juntamente com Cristo, porque foram crucificados juntamente com Ele, porque estavam representados no mesmo corpo e na mesma carne que Cristo. Deu para entender? Então imagine, irmãos, que quando Jesus estava sendo afligido por nós, lembra quando chicoteavam o Senhor Jesus? Lembra quando ele se entregou para ser afligido por nós?
batiam no corpo dele, feriam ele. Isso foi por nós, mas ele estava mostrando através daquele corpo que era para ser nós. Ele estava sofrendo no nosso lugar, no lugar da igreja. E olha onde essas chibatadas batiam. No corpo dele, ele sentiu a dor. O corpo dele representava a igreja, mas ele sentiu a dor. E sabe por que ele teria que sentir essa dor? Porque ele se entregou como oferta pelos nossos pecados. Ele deixou seu pai e a sua mãe, se fez homem, se fez carne, então se fez uma só carne. E dentre a humanidade, a igreja ia ser escolhida e iria ser representada naquele corpo. Então ele fez uma só carne e se uniu com a sua mulher. Se tornou uma só carne e nos representou naquele corpo. Então quando batiam nele, quando feriam ele, era por causa dos nossos pecados. E a dor que era para a gente sentir caiu sobre ele. Os nossos pecados caíram sobre ele. Quando colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, presta atenção nisso, irmãos. Colocaram uma coroa de espinho. Mas antes ele tinha uma coroa de glória. Ele tirou essa coroa de glória. Ele falou: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Você acha que foi Isaías somente que disse isso? Você acha que foi Isaías que disse: eis-me aqui e os filhos que Deus me deu para sinais e prodígios em Israel? Não foi Isaías, foi o Espírito de Cristo. Ele tirou a coroa de glória e falou: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ele veio, se uniu com a sua esposa, se fez uma só carne, se tornou uma carne com a humanidade, com a sua esposa, mas a mesma carne do homem. Então era o homem que deixou pai e mãe e se uniu à sua esposa, sua mulher, para se tornar ambos uma só carne. Então ele faria a purificação dos nossos pecados. Mas aí ele trocou uma coroa de glória por uma coroa de espinhos. Caiu sobre ele. Quando cravaram a coroa de espinho na cabeça dele, sangue corria pelo seu rosto, pelos seus ouvidos, por todo o seu corpo. Quando Adão pecou, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Você vai trabalhar com fadiga, mas a terra vai te produzir espinhos e abolhos. Consequência do pecado. E aí a consequência do pecado de Adão veio sobre nós. Mas aí o que Cristo fez? Fez cair sobre ele os espinhos, numa coroa de espinho. Então a consequência dos nossos pecados caiu sobre Cristo. Tremendo, não é? E o sangue que escorria pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, purificava todo o corpo. Porque o que interessava para Deus era o que iria fluir de dentro dele. No sangue do homem está a vida, no sangue dos animais também. No sangue está a vida. A vida de Cristo foi derramada sobre o corpo mortal. Lembra Isaías que fala que ele derramou a sua vida na morte? No próprio Isaías 53, que está falando do sacrifício dele, a lei fala que a vida do homem está no sangue. Então a vida de Cristo estava no sangue dele, puro, que foi derramado sobre a morte, sobre o seu corpo que se tornou mortal por causa dos nossos pecados. Quando Eva pecou primeiro e depois Adão, Deus foi tirar satisfação com o primeiro Adão. E ele falou: olha, a mulher que tu me deste. Jogou a culpa na esposa. E mesmo assim ele tinha culpa. Agora Cristo, não tendo culpa nenhuma, ele não entregou a sua esposa. Ele se entregou pela sua esposa. Como Paulo disse: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Cristo não falou: foi a esposa que me deste. Não, ele se entregou no lugar dela. Por causa das nossas obras más, os cravos entraram na mão de Cristo. E através das mãos dele, entraram nas nossas. Então, quando os cravos entraram nas mãos de Cristo, foi por causa das nossas más obras. Mas o sangue que escorria pelas suas mãos purificava os nossos pecados. Ele estava limpando o corpo com o seu sangue, purificando, para que hoje as nossas obras fossem boas, para que as nossas obras fossem condizentes com a nossa palavra, com a nossa pregação. Só assim um verdadeiro sacrifício na Páscoa iria tocar na consciência do homem, porque animal sendo morto, animais sendo mortos, touros, bezerros, não toca na consciência de um homem, pois é animal. Mas o sangue de um filho santo que deixou a sua glória e veio se unir com o homem, um sacrifício desse toca na nossa consciência. Então faz a gente abandonar os nossos pecados. A mesma coisa os pés. Quando os cravos entraram nos seus pés foi por causa do nosso mau proceder,
porque ele veio morrer por nós, não por anjos, pelo homem. Então, por causa dos nossos caminhos tortos diante de Deus, os cravos entraram nos seus pés. Nós fomos crucificados juntamente com ele, o velho homem. E o sangue que fluía nos seus pés limpava o nosso caminho, para que hoje a gente pudesse andar em Cristo, como o apóstolo Paulo fala, instrui nas suas cartas. Quando batiam no corpo dele com chicote, a dor ele sentia no nosso lugar, mas era o corpo, era a figura da igreja. Ele estava sentindo no nosso lugar, sofrendo no nosso lugar por causa dos nossos pecados. E o sangue que derramava pelo seu corpo purificava o santuário. Aí já estava representando a purificação do santuário. Lembra que no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que aspergir sangue sobre todo o santuário? Cristo aspergiu, não sangue de animal, mas o seu próprio sangue, não em madeira revestida de ouro, mas no seu próprio corpo. Como o escritor de Hebreus fala em Hebreus 9, ele fez um sacrifício por um santuário superior, pelo seu próprio corpo, purificando todos os nossos pecados. E após ter crucificado o velho homem, purificado o seu corpo, ele enterrou todo o velho homem com ele. E aí o Pai ressuscitou o seu corpo ao terceiro dia. Então Paulo viu que nós ressuscitamos juntamente com ele. Esse terceiro dia também é revelador, nada é por acaso. Representa 2 milênios depois do seu sacrifício, onde nós ressuscitaríamos ao terceiro dia. Judá e Efraim ressuscitariam ao terceiro dia e viveremos junto com ele, como diz em Oséias 6. Então ele purificou a igreja, ressuscitou a igreja, e quando ele ascendeu aos céus, ele ascendeu com o mesmo corpo que foi crucificado. Só que ali o velho homem foi morto, o sangue foi derramado, purificado, aí o Pai ressuscitou o corpo de Cristo, limpo dos pecados, e aí sim, ascendeu o Filho aos céus. Deu para entender? Então foi por causa dos nossos pecados que tudo isso veio sobre ele. Você está conseguindo olhar para o sacrifício de Cristo com mais profundidade, não tá? Quando eu vejo esses clipes da paixão de Cristo, com esses louvores, e quando eu vejo Cristo sofrendo, eu enxergo isso com mais profundidade. Eu fico maravilhado com isso. Porque o Senhor nos abriu uma visão espiritual verdadeira de tudo que o seu sacrifício realizou. Não é só ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu pelos nossos pecados, fazendo a purificação, representando já o dia da expiação no futuro. Ali ele estava unindo ambos os povos. Tudo isso foi conquistado pelo sacrifício de Cristo que a igreja prega, mas não compreende totalmente. Porque após você ter uma compreensão mais correta do que tudo que o sacrifício de Cristo conquistou, você muda o seu entendimento. E o diabo sabe de tudo isso. As pessoas pensam que o diabo não interpreta as escrituras. Ele interpreta séculos na frente da igreja. A prova disso está quando Daniel recebia a revelação das 70 semanas. Ele entendeu tudo ali. Então essa ideia de pai, mãe, um filho, essa ideia é bíblica. A palavra trindade não está na Bíblia, mas a ideia que ela apresenta, mais ou menos, ela está na Bíblia. Mas o diabo, o que ele fez? Ele fez essa ideia se originar lá na Igreja Católica Romana, quando perseguia os cristãos. Alguns pegam toda essa ideia da trindade e jogam em quem? Pega uma lata de lixo, escreve nela Constantino e joga tudo lá. Fala, veio desse homem. Só que eles se esquecem de uma coisa. Antes de Constantino, tinha o povo judeu, que torcia a palavra de Deus. Está escrito na palavra que os gentios blasfemam o nome de Deus por causa dos judeus. Não é os judeus que blasfemam o nome de Deus por causa dos gentios. Entendeu? Está escrito isso. E aí, sabe o que eles fazem? Inverteram as coisas e torceram o sentido delas. Hoje você blasfemar o nome de Deus, na mente de alguns irmãos que andam travados na revelação da palavra, é você falar Jesus. Se você fala Jesus, você está blasfemando o nome de Deus. Profanando o nome dele, porque o nome dele é Yeshua. Não é Yeshua, é Yahshua. Não é Yahshua, é Yahushua. Não é Yahushua, é Yahu. Não é Yahu, é Yah. Não tem fim. Então as pessoas ficam
brigando por causa disso, por causa do nome, e não recebe todas essas revelações. Deus não abre essas revelações para elas. Elas que falam o nome certinho. E jamais a Escritura está dizendo que você falar Jesus é blasfemar o nome de Deus. Deus fala o que significa blasfemar o nome dele. É justamente o que muitos dos judeus fizeram. Blasfemar o nome do Senhor, usar o nome do Senhor em vão. Deus fala, vocês profanaram meu santo nome entre as nações. Lê o contexto. Por causa das suas obras malignas, adoraram outros deuses, profanaram o meu sábado, fizeram isso, fizeram aquilo, tudo transgressão da Torá. Nada falando, vocês profanaram meu nome entre as nações porque falaram meu nome de maneira errada, porque traduziram na Bíblia Senhor, onde estava escrito Yahweh ou Yahvé. Então esses irmãos perdem as riquezas do sacrifício de Cristo. E o diabo manipulou essa ideia. Ele trabalhou nas gerações, sabe, com a mitologia grega, fazendo um pai e uma mãe gerar um filho. Então ele já foi trabalhando com essa ideia de pai e mãe, gerar um filho é coisa de trindade. Então trindade é uma aberração que veio da mitologia grega, que está lá em Constantino, que está lá na Igreja Católica. Mas na Bíblia tem essa ideia. Aí eles pegam e torcem as coisas, falando que não existe 3 deuses. A trindade fala que existe 3 deuses. A Bíblia fala isso? A Bíblia não fala que existe 3 deuses. A Bíblia fala que há só um Deus e só um Senhor. Tem versos assim, por isso nós vamos estudar sobre isso. Mas, como eu já disse, Deus, Elohim, é plural. Jesus é chamado de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no grego, no hebraico, por simbologias, literalmente. Está escrito na sua Bíblia, em qualquer Bíblia mundial vai estar escrito isso. Na Bíblia dos Testemunhas de Jeová, que eles até fizeram uma nova tradução, a Bíblia chama nova tradução, tradução do Novo Mundo. Tiraram todas as partes que Jesus é chamado de Deus, mas esqueceram de algumas. Dá trabalho fazer uma nova tradução do Novo Mundo 2, dá trabalho fazer isso, né? Mas no original não está assim. Então Jesus é chamado de Deus. Existe a ideia do Pai, existe a ideia da Mãe na palavra. Mas é um único Deus que fala em plural, que se revelou para os seus filhos através da família, como ele criou a família. O Espírito está sendo uma representação da Mãe. E Deus é Espírito, Deus que é plural, Elohim é Espírito, é Pai e Mãe, um só Espírito. É uma figura de pai e mãe que geraram um filho. O pai gerou um filho. Jesus Cristo não nasceu? Quando Jesus Cristo nasceu, ali nasceu o fundamento da verdadeira casa de Deus. Eu vou mostrar para vocês, irmãos, como eu prometi em um próximo bloco, porque esse vídeo eu vou finalizar já, essas coisas que eu estou falando. A figura do pai, a figura da mãe, tudo em Deus. Vou mostrar para vocês na Escritura. Está aí nos profetas, que você deveria estar lendo e não ler. Está escrito nos profetas isso. Se confirma com o hebraico e vai até o Novo Testamento. Agora, se algum irmão reprovou essa ideia que eu estou mostrando, faz a pergunta para si mesmo. O apóstolo Paulo disse: eis porque o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Vamos supor que tudo isso que eu falei é uma sucessão de erros. O que tinha na mente do apóstolo Paulo quando ele usou a expressão pai, mãe e homem, e se unir à sua mulher e se tornar ambos uma só carne? Se você falar que é Adão e Eva, no verso seguinte o apóstolo Paulo vai reprovar isso. Ele vai falar: eu falo esse grande mistério com respeito a Cristo e à igreja. Então quem que é o pai e a mãe? Porque o homem que se unir com a sua mulher para se tornar ambos uma só carne é o mesmo homem que deixou pai e mãe. E esse homem, ele fala que não é Adão, é Cristo e a igreja. Faz essa pergunta para si mesmo e tenta responder ela. Você jamais vai encontrar uma resposta, se não for essa que eu estou mostrando para você no vídeo. Mas mesmo assim, faça essa pergunta para si. E eu vou mostrar nos profetas que o Espírito Santo, que fala nas Escrituras, se coloca como mãe. E também se coloca como pai, que haveria de gerar um filho no futuro. Basta só você entender que a esposa somos nós. Não fica difícil de pegar isso. Entendeu, irmãos? Só que eu vou ler isso direitinho, vou fazer isso num próximo bloco, e esse estudo tem uma continuação. A gente vai ter que voltar lá em Adão e Eva, porque tem mais revelações lá. E depois, lembra que eu falei que tem mais mistérios em Efésios 6?
esse grande mistério que o apóstolo Paulo aparentemente concluiu ali em Efésios 5, aí veio capítulo, veio epígrafe, né? Mudou a ideia? Não mudou, continua. A revelação continua em Efésios 6 e ele vai ampliar a revelação, nos levando para meditar nos mandamentos de Deus. Você vai ver o quão espiritual são as Escrituras, os mandamentos de Deus, e quanta espiritualidade tinha o apóstolo Paulo e como ele ensinava isso para a igreja. Você também deve ter aprendido quanta revelação você perdeu por dar ouvidos a muitos judeus messiânicos e pessoas que não são judeus messiânicos, que reprovam a ideia da Trindade sem meditar nelas, que fazem apenas coletas de alguns versos nas Escrituras para reprovar a ideia da Trindade, apenas coletas. Eu escolho esse verso não quero nem olhar para ele, mas está lá. O verso que jogou fora está lá, ele existe. Chamando Jesus de Deus, falando que o Espírito é uma figura da mãe, palavra Elohim, com seu sentido original, no plural, façamos, todas essas coisas existem. Deixa tudo isso para lá. Vamos escolher somente o que a gente quer para reprovar a ideia da Trindade, porque vem de Constantino. Você aprendeu isso. E o principal, irmãos, vocês viram o quão profundo é o amor de Cristo por nós, pela sua igreja, e como ele quis colocar profundidades no sacrifício do seu Filho. Hoje você vai poder olhar para o sacrifício de Cristo com muito mais profundidade, entendendo tudo ou quase tudo que o sacrifício dele conquistou. E essas coisas vocês aprenderam nesse vídeo, tá bom? Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, que vocês tenham entendido, até os irmãos que não creem na Trindade. Eu também não creio, se for a ideia como a Igreja Católica apresentou, eu não creio. A Igreja Evangélica também, em alguns pontos, eu não creio. Eu creio nessa ideia que eu apresentei no vídeo. Nem essa palavra Trindade é uma palavra legal de se ouvir, né? De tão suja que ela tá. Mas a ideia de Pai, Mãe, Filho, um único Deus. Um único Deus. Um único Deus. Quando Jesus fala: ó Israel, ouve, ó Israel, o vosso Deus é um único Deus. É Jesus que está falando ali. Ele está reprovando o Deus estranho. Ele está reprovando aquele que viria no futuro, falando que existe um único Deus, Alá, o misericordioso, o irresistível, aquele mesmo que haveria de vir e reprovar todas as divindades que ele mesmo é o inimigo, que ele mesmo trabalhou e construiu no futuro e fez Israel adorar. No futuro ele se projeta como o único Deus, com a palavra da verdade, o Alcorão. Com a palavra da verdade, o Alcorão. É isso que Jesus estava reprovando no Sinai. Quando ele fala: ouve, ó Israel, o vosso Deus, o vosso Elohim, no plural, é o único Elohim. Não terás outros deuses além de mim. Não se esqueça de deixar o joinha no vídeo, compartilha ele para as pessoas conhecerem essas maravilhas. Compartilha no Facebook, compartilha onde der para compartilhar. E comenta, deixa os seus comentários. Eu vou tentar responder a todos que eu puder responder, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês em nome do Senhor Jesus.